Querido Deus, seu nome é maravilhoso, seu nome é conselheiro, seu nome é Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Tu és o nosso Deus, o Deus que nos criou do pó da terra, que nos deu vida e que permite nós vivermos cada dia sob a tua graça e proteção. Nós invocamos o teu santo nome neste momento em que nós queremos iniciar o nosso culto online. Invocamos o Senhor, para que o Senhor esteja presente em Cacoal, para que o Senhor esteja presente em todos os lugares do mundo onde o teu nome está sendo invocado e clamado, para que o teu poder esteja sendo manifestado na vida de todos, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Queridos irmãos e irmãs no Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a paz de Deus esteja sobre todos vocês neste momento, sobre todos nós, nesse momento de culto, e sempre é um momento muito alegre, muito bacana, muito tranquilo, esse momento de culto, onde aqui de Cacoal, Rondônia, nós temos a oportunidade de levar até a sua casa, levar até o seu lar a palavra do nosso Deus. Sejam todos muito bem-vindos. A presença de cada um de vocês sempre alegra o nosso coração. Se houver algum pedido, algum agradecimento em especial que queiram fazer, queiram deixar para que nós possamos incluir vocês na oração, deixem em nosso chat até o momento da mensagem e assim nós estaremos incluindo vocês em nossa oração. E mesmo que não deixem nenhum recado ali no nosso chat, eu sempre quero incluir todas as famílias presentes neste momento de culto, porque Deus sabe as aflições, Deus sabe as agonias, os temores do nosso coração, então Ele também sabe e poderá trabalhar, mesmo que isso não seja falado aqui, mesmo que isso não seja manifestado publicamente em nosso chat. Então sejam todos muito bem-vindos, sempre queremos honrar e glorificar o nome do Senhor. E assim como nós cantamos ali no primeiro hino, seu nome é maravilhoso, seu nome é conselheiro, seu nome é Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Não vamos esquecer que é através da manifestação do seu próprio nome que Deus vem ao encontro do ser humano. É em Cristo Jesus, é o nome de Cristo que tem poder. É através dele que Deus vem efetuar em nós tudo aquilo que ele tem proposto em nossa vida. É através de Cristo que ele nos permite viver, é através de Cristo que ele nos permite descansar, aproveitar a vida, respirar e testemunhar. É através de Cristo que nós também recebemos o perdão de todos os nossos pecados. E para que nós lembremos disso, nós vamos cantar o próximo hino, que é um hino bastante conhecido de todos. E aí vocês poderão louvar e bendizer o nome do Senhor através deste hino, e através deste hino lembrando que em Cristo Jesus nós temos a paz, o perdão e a vida eterna. Cantemos o hino. Jesus, amado teu, Rei dos Reis, Senhor.
Querido Deus, nosso amado Pai Celeste, obrigado, Pai. Obrigado porque através do nome poderoso de Jesus, através de Cristo Jesus, nós somos agraciados, nós somos libertados de toda a culpa dos nossos pecados e nós temos uma paz que vem do céu, vem do seu coração ao nosso coração. Abençoa, Pai, e guarde, que o nosso coração guarde esse nome sempre, todos os dias ele seja lembrado. Que a nossa mente glorifique o teu nome, para que assim a nossa boca pronuncie os louvores e também a manifestação do teu amor em Cristo Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado por nos mandar esse nome poderoso, mandar Jesus Cristo, teu Filho amado, que nos dá o perdão. Amém. Queridos irmãos, como é bom nós podermos dizer ao mundo e dizer a nós mesmos que nós temos um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, um Deus que tem um nome tremendo, tem um nome fantástico, tem um nome que transforma vidas. Como é bom poder gritar isso para o mundo, como é bom poder conectar a internet e dizer isso para as pessoas, tanto aos que estão agora presentes, como também todos que irão participar desse culto em outro momento, porque ele fica gravado. Então nós podemos proclamar esse nome de Jesus, porque é um nome maravilhoso. Queridos irmãos, nós queremos neste momento fazer a leitura que servirá de base para a nossa mensagem de hoje, que é o texto de Eclesiastes. Nós estamos aí nas últimas semanas meditando já no livro de Eclesiastes. Iniciamos logo no início dele e hoje nós estamos no capítulo 5, versículos 1 a 7. E é sobre esse texto que nós queremos meditar. E ali está escrito o seguinte: guarde o pé quando você entrar na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de tolos que fazem o mal sem se dar conta. Que a sua boca não se precipite, nem se apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus. Porque Deus está nos céus e você aqui na terra. Portanto, sejam poucas as suas palavras, porque das muitas preocupações vêm os sonhos e do muito falar palavras tolas. Quando você fizer algum voto a Deus, não demore a cumpri-lo, pois ele não se agrada de tolos. Cumpra o voto que você faz. Melhor é não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não consinta que a sua boca o leve a pecar, nem diga ao mensageiro de Deus que foi descuido. Porque fazer com que Deus fique irado por causa do que você diz e deixar que ele destrua o que você fez? Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Portanto, tema a Deus. Esse é o texto. Esse é o texto que nós queremos refletir nesta noite. E antes de nós meditarmos no texto, nós vamos confessar a nossa fé com o hino que nós vamos colocar a seguir. Então, vamos confessar a nossa fé. Nós cremos todos num só Deus, nosso
maravilhoso, né? Nós cremos nesse Deus Criador, no Filho Redentor e no Espírito Santo Consolador. E que seja esse Espírito Santo que esteja nos conduzindo neste momento de reflexão da palavra do Senhor. Que seja esse Espírito Santo abrindo o nosso coração, a nossa mente, para que nós possamos acolher, crer e testemunhar essas palavras. Amém. Irmãos, esse texto de Eclesiastes, ele nos traz sábios conselhos, assim como toda a Escritura Sagrada. Mas aqui tem um conselho bem interessante que nós já vimos, já ouvimos e talvez já fizemos muitas vezes e que devemos repensar algumas coisas. O primeiro conselho que o pregador dá é: guarde o pé quando você entrar na casa de Deus. É interessante nós olharmos para esse primeiro conselho, guarde o pé. O que isso significa de fato e de verdade? O que é guardar o pé na casa do Senhor? O pregador destaca em qual momento bem específico devemos guardar este pé. Quando entrar na casa do Senhor, na casa de Deus. Então, o que é isso? O que é de fato? Nesse contexto em que o pregador está nos dando esta palavra, ele está se referindo a não sermos hipócritas na presença de Deus. Fingir que está adorando ao Senhor quando entrar na sua casa. Fingir que está presente num culto. O corpo está dentro da igreja, mas o coração, a mente estão em outro lugar. Isso seria não guardar. O louvor e a adoração ao Senhor devem ser sinceros. Estes sacrifícios de tolos que fala ali o texto, é sacrifício de animais feridos que o povo estava oferecendo, eram animais doentes que o povo estava oferecendo, aleijados e sem valor que as pessoas ofereciam como perdão dos pecados. Vocês sabem que no Antigo Testamento, o povo, para obter o perdão dos pecados, eles tinham que oferecer um animal. Mas esse animal, ele tinha que ser perfeito, ele tinha que ser o mais gordo do rebanho, ele não poderia ter defeito nenhum. Nós não precisamos mais oferecer sacrifícios, porque o sacrifício de Cristo é suficiente para nos purificar. Mas ali as pessoas estavam oferecendo esses animais, e é por isso que vem a advertência do pregador. Guarde o pé quando vocês entrarem na casa do Senhor, quando vocês entrarem na casa de Deus. Aqueles que oferecem esses animais com defeito, doente, com problemas, eles são chamados de tolos, porque eles estão enganando a si mesmos. Eles pensam que estão enganando a Deus, mas eles acabam enganando a si mesmos. Deus está vendo o que estão fazendo e sabe que não provém de um coração sincero. Irmãos, este conselho do pregador é extremamente importante em nossos dias. Guardar o pé na presença de Deus. É interessante até mesmo pensar no que faz com que tentemos enganar a Deus. O que faz nós tentarmos enganar a Deus? Na minha visão, quando nós tentamos enganar a Deus, existe um problema de fé. Se nós cremos que Deus sabe de todas as coisas
se cremos que Ele está em todos os lugares, o que nos faz pensar que Ele não está vendo o que passa em nosso coração durante um culto, durante o nosso ofertar a Deus? Então, se nós cremos nisso de fato e nós estamos justamente não guardando os pés, então nós temos um problema de fé. Nós temos que rever a nossa fé na presença do Senhor. Então vamos analisar alguns momentos em que não estamos guardando os nossos pés na presença de Deus. Que momentos seriam estes nos dias atuais? Quando não há arrependimento verdadeiro. Quando não há. Nós confessamos os pecados apenas com a boca, mas não com o coração. Tentamos fazer Deus de bobo, achando que Ele não nos conhece. Estamos achando que vamos enganar a Deus. Sejamos sinceros no arrependimento e na confissão dos nossos pecados. E nós podemos ser sinceros, nós podemos abrir o coração. Quando eu não sou sincero no confessar dos meus pecados, eu não estou guardando o meu pé quando eu entro na casa de Deus. Outro momento é quando não há fé. E isso está muito ligado com o que eu já falei antes. Quando nós nem acreditamos tanto assim em Deus, quando nós duvidamos do poder de Deus, então eu não estou guardando o pé, eu estou na presença de Deus simplesmente porque meus pais me obrigam, porque senão alguém vai me cobrar, o pastor vai cobrar minha presença. Outro momento, quando que nós não guardamos os nossos pés quando entramos na casa do Senhor, é quando participamos da Santa Ceia de forma indigna, apenas por costume. Nós vamos na Santa Ceia. Não acreditamos que Jesus Cristo está presente na Santa Ceia. Ou nós levamos uma vida de pecado consciente e planejado. Mesmo assim, nós continuamos indo na Santa Ceia como se nada tivesse acontecendo. E eu quero fazer uma advertência muito séria em nosso contexto social. As pessoas mantêm uma vida ativa sexual fora do matrimônio ou antes do matrimônio, e participam da Santa Ceia como se tudo isso fosse normal. Não vamos esquecer que de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Se alguém vive em pecado, de forma até mesmo consciente, não se arrepende do pecado e não muda de vida e continua participando da Santa Ceia como se fosse tudo normal, essa pessoa não está guardando o pé na presença do Senhor. Outro momento, quando dentro da igreja somos uma pessoa, mas lá fora nós não somos o sal da terra e luz do mundo. Nós queremos e pensamos muitas vezes que ao entrar dentro da igreja, dentro do templo, nós temos ali uma roupa que nós vamos usar de cristão. Então nós participamos do culto e ao sair do templo nós vamos tirar a roupa novamente e deixar pendurado aqui na porta da igreja, para até o próximo culto poder pegar de novo. Ser uma coisa dentro da igreja e outra coisa fora, isso também é não guardar os pés.
na presença do Senhor. Este guarde os pés serve para nós hoje. Em Cristo nós somos transformados para não seguir o caminho da hipocrisia. Para não seguir o caminho da hipocrisia, nós somos então transformados da hipocrisia, da falsidade, do engano, da mentira. Somos convidados por Deus para guardarmos os nossos pés em Cristo Jesus. E de que forma nós então fazemos isto? Crendo nele e chegando na presença do Pai por meio dele. Crendo em Cristo e chegando na presença do Pai por meio de Cristo, que é o caminho correto. Aliás, fora de Cristo ninguém chega na presença de Deus a não ser para juízo. A não ser para juízo. Em Cristo nós não precisamos ter medo do Pai. Nós não precisamos ter medo do Pai Celeste. Em Cristo nós somos encorajados a guardar os pés, a sermos fiéis na certeza de que nele nós temos uma vida eterna. Esse é o primeiro versículo que o texto nos dá e que o pregador nos dá. Teriam muitos outros, mas tem mais um que eu apenas quero destacar. No versículo 2 e 4, vem conselhos extremamente importantes para nós. E ali está escrito que a sua boca não se precipite, nem se apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus. Quando você fizer algum voto a Deus, não demore a cumpri-lo, pois ele não se agrada de tolos. Cumpra o voto que você faz. Nós temos nesses versículos dois conselhos. O primeiro deles, que a sua boca não se precipite em pronunciar uma palavra diante de Deus. Lembro aqui que nós precisamos cuidar muito para não fazermos promessas. Não fazermos promessas. E tem uma dica interessante que diz que nós não podemos fazer promessas ou tomar uma decisão em 3 momentos da nossa vida. Primeiro, quando estamos muito alegres. Quando nós estamos com o coração eufórico, a alegria transbordando, a pele chega a arrepiar de alegria e nós pulamos e vibramos e cantamos e gritamos. Então, naquele calor da alegria, nós prometemos coisas de forma inconscientes, mas prometemos. Nem sabemos se temos condições de cumprir aquilo que falamos. Então, um conselho é não pronuncie, não prometa nada em momento de extrema alegria. O outro momento é quando nós estamos muito tristes, também não devemos prometer. Na tristeza, porque para aliviar a dor que estamos sentindo, fizemos promessas que estão muito fora da nossa realidade. E promessas que provavelmente nós não vamos conseguir cumprir. O exemplo disso é quando adoecemos ou quando um familiar adoece. Para que ele cure, para que ele fique bom logo, nós prometemos muita coisa para Deus. Nós queremos até mesmo barganhar com Deus. Nós queremos dar a Deus aquilo que nós nunca demos. Aquilo que nós nunca oferecemos, às vezes, a Deus. E às vezes, na minha visão, prometemos muitas coisas sem nexo.
coisas até mesmo sem lógica, para se ver livre daquela dor, para não perdermos alguém que amamos. Então, naquela tristeza nossa, nós queremos barganhar, nós queremos prometer. E o terceiro momento que nós não devemos, na verdade, pronunciar as palavras, devemos cuidar demais, é quando nós estamos num momento de ira. Penso que todos vocês que estão aí participando do culto, todos nós já sentimos uma ira tremenda. E nós até usamos os termos assim, que o sangue dos pés veio parar tudo na cabeça. E nós ficamos tremendamente irados e nós saímos chutando até mesmo a sombra que está ao nosso redor, de brabo que estamos. E quando nós estamos irados, então nós pronunciamos palavras duras contra as pessoas que estão ao nosso redor. Nós prometemos coisas, às vezes, que nós sabemos que não vamos cumprir. Até mesmo vingança, muitas vezes, prometemos. Mas isso, depois que o coração acalma, depois que o ânimo acalma, nós percebemos que, de fato, foi só naquele momento. Então pedimos perdão a Deus pela pressa nossa de abrir a boca, de fazer, de jogar para fora tudo aquilo que sentimos no nosso coração. Então esses 3 momentos nós devemos realmente cuidar, como diz aqui o texto, né? Não se apressar demais em abrir a boca diante de Deus. Isso está incluído, sem dúvida nenhuma, a questão do voto com Deus. E a questão do voto que as pessoas fazem com Deus é realmente interessante. Nós temos que admitir que, na verdade, o voto é uma barganha. Nós queremos trocar com Deus alguma figurinha. Nós queremos saúde e, em troca da saúde, eu vou oferecer algo a Deus. Eu vou oferecer algo para o reino de Deus. Ou, de repente, eu faço uma promessa, um voto, de que se eu ficar curado, eu vou comprar 50 cestas básicas. Faço um voto. Ninguém é obrigado a prometer nada a Deus. No entanto, se fez uma promessa, trata de cumpri-la o quanto antes. Trata de cumpri-la o quanto antes. Fazer um voto e não cumpri-lo torna a pessoa culpada de traição e perjúrio. Isso é simplesmente mentir para Deus. Ninguém é obrigado a fazer um voto. No entanto, se fez o voto, trata de cumpri-lo. Porque se você não cumprir, a pessoa que não cumpre o seu voto, ele, sem dúvida nenhuma, ele é culpado de traição e perjúrio. E isso é simplesmente mentir para Deus. Quantas vezes na vida corremos o risco, este risco? Talvez quantas vezes já prometemos as coisas para Deus e não as cumprimos? Isto mostra, irmãos, o quanto nós somos frágeis, o quanto as nossas palavras, elas podem mudar com o tempo. Elas mudam de acordo com a nossa situação. Somos imperfeitos. Dependendo da situação, nós já mudamos também o nosso modo de enxergar, a nossa promessa e assim por diante. No entanto, percebemos o quanto Deus é fiel. Quando nós conseguimos olhar para as nossas fraquezas, sentir as nossas fraquezas e ver que nossas palavras elas mudam tantas vezes,
Então eu olho para Deus, que nós temos uma escritura sagrada já há quantos mil anos? Há quantos mil anos nós temos uma escritura sagrada em nossas mãos? E, no entanto, essas palavras permanecem sempre as mesmas. Quando olhamos para as palavras de Deus, para as suas promessas, percebemos que Ele não foge daquilo que prometeu. Mesmo que Ele tivesse que dar a vida, mas Ele cumpre todas elas. Mesmo que o coração do pai tivesse que ver o seu filho morrer, tivesse que chorar, ele não foge daquilo que fala ao ser humano, daquilo que ele promete ao ser humano. Então nós temos um Deus tremendamente fiel a nós, ao seu povo. Nós temos um Deus que ele de fato, ele diz: eu sou assim, eu vou agir assim, e eu vou cumprir, porque eu sou fiel. Ainda bem que temos um Deus fiel. Veja como é bom agora e como é consolador ter um Deus fiel. Porque Ele promete nos perdoar os pecados e graças a Deus, graças a Ele mesmo, em Cristo Jesus, nós temos então o perdão dos nossos pecados, da nossa infidelidade. E essa promessa nós temos em vários textos bíblicos, e um deles é o 1 João 1,9, que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, e nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha o que ele diz ali: Ele é fiel e justo. Deus é fiel e justo, Ele não muda. Isso significa que se um pecador chegar na sua presença arrependido, Ele sempre irá perdoá-lo. Essa é a promessa dele. Olhemos para o outro texto de 1 Coríntios 10, 13, que diz assim: mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá livramento para que vocês a possam suportar. Olha, de novo ele aponta para a fidelidade de Deus. Deus é fiel, ele diz: olha, eu vou manter os pés de vocês firmes no meu caminho. Quando vier uma carga sobre vocês, eu prometo que ela nunca será maior do que vocês possam suportá-la. Essa carga vocês vão conseguir carregá-la. Na fé em Cristo, no meu caminho, eu nunca vou dar um peso maior do que vocês possam carregar. E o terceiro versículo, poderíamos citar um monte, mas 3 já nos dão uma ideia do quanto Deus é fiel. E agora, esse terceiro versículo, ele nos traz uma promessa maravilhosa, fantástica. Ele diz agora: sê fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aqui, esse fiel que Deus está pedindo a nós não é não pecar. Esse fiel é permanecer na fé. É reconhecer os pecados, as fraquezas, as dificuldades e assim por diante. É lutar. Então seja fiel e eu lhe darei a coroa da vida. Essa é uma promessa que nós aguardamos, e como Deus é fiel, então eu posso ficar muito tranquilo, porque eu tenho plena convicção que Ele vai cumprir a sua promessa. Que o nosso coração, que o meu coração, que o seu coração permaneça firme neste caminho da vida
que o Espírito Santo nos colocou. O Espírito Santo nos trouxe das trevas. Ele nos trouxe da escuridão, ele nos trouxe das garras de Satanás e nos colocou no caminho de Deus. E agora nós podemos assim permanecer fiel neste caminho. Que cada manhã louvemos ao Senhor pela sua fidelidade. Quando formos deitar à noite, louvemos ao Senhor pela sua fidelidade. Ao trabalhar, ao estar com a família, ao estar no templo, que nós louvemos o Senhor pela sua fidelidade. Amém. Muito bom ter um Deus fiel, um Deus misericordioso que, de fato, Ele nos guia em cada momento da nossa vida. Nós queremos, irmãos, fazer a nossa oração do momento de culto. Agradeço aí a Yasmin, que trouxe aí os vossos pedidos e agradecimentos. E aqui nós temos a Lindaura Hammer, que pede oração por toda a família e pela irmã de sua amiga que está internada. Ruth Le Reblin pede oração para todos que estão sofrendo com as fortes chuvas que perderam tudo e muitas pessoas morreram. Iranil Schramm pede oração em agradecimento a Deus pelas bênçãos. Thelma Schader pede oração porque ela está com insônia. Nada é ruim, né? Passar uma noite não conseguindo dormir. No outro dia nós estamos, de fato, acabados e não conseguimos produzir nada, né? Ou muito pouco. Nilda Bonivilla pede oração pela amiga Cleide, que mora no Acre. Regina Luiz Martins pede oração pela recuperação da neta, da Silene Donald. Nelly Zimmermann agradece a Deus pela cirurgia, pela recuperação até aqui da sua nora, a Kelly Zimmermann. Ruth Reblin agradece a Deus pelas bênçãos maravilhosas que Ele nos concede. E também Lindaura Hammer pede oração pelo Clério Schroeders. Esse Clério, ele está realmente numa situação difícil, mas para Deus tudo é possível. Deus é fiel, Deus é honesto, Deus, ele de fato tem o poder sobre todas as coisas, e assim nós vamos neste momento orar ao Senhor. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, dá-nos a sabedoria do Teu Espírito Santo para guardarmos os nossos pés no Teu caminho. Quando nós chegarmos na Tua presença, na presença do Senhor no altar, dentro do templo, que nós guardemos os nossos pés em sinceridade. Que nós não andemos no caminho da hipocrisia, da falsidade, da mentira, mas que nós sejamos cuidadosos e que nós respeitemos de todo o coração a Tua palavra, respeitemos o Teu altar, respeitemos também, Senhor, tudo aquilo que procede do Senhor, porque nós cremos de fato que as coisas que vêm do Senhor são sagradas, são importantes para a nossa vida. Nós queremos, Pai, também guardar os nossos pés quando sairmos do Teu templo, lá fora no mundo em escuridão, no mundo em trevas. Nós queremos guardar os nossos pés no Teu caminho. Fortaleça a nossa fé. Nós nos unimos, Senhor, neste momento agradecendo ao Senhor por todas as bênçãos que o Senhor concedeu em nossa vida. No dia de hoje, sobre a nossa família, sobre os nossos irmãos de fé, sobre o Teu povo espalhado pelo mundo todo. Pela Tua misericórdia, Senhor, age no coração daqueles que não creem, para que eles também voltem-se ao Senhor em sincero arrependimento e busquem o Teu reino em primeiro lugar.
Agradecemos por todos que estão tendo a oportunidade de participar deste culto online. Abençoa cada lar. Sabemos que cada pessoa, cada lar tem as suas dificuldades, tem as suas lutas, seus problemas. E o Senhor pode estar em cada um deles. Guarde pelo teu poder cada coração na presença do Senhor. Nós nos unimos com a Lindaura Hammer pedindo oração pela sua família e também pela sua amiga que está internada, juntamente com o Clério. Abençoa, Pai, tanto eles como todos os demais enfermos espalhados pelo nosso Brasil afora e também pelo mundo. São pessoas que necessitam ter a certeza de que o Senhor está conduzindo a vida de cada um. Nós colocamos e nos unimos com a Ruth Reblin, que está pedindo oração por todos que sofrem com as fortes chuvas que estão acontecendo, algumas pessoas morrendo. Abençoa, Pai. Tu tens o poder de fato mandar as chuvas, como também de cessá-las. E todas as coisas, elas acontecem de acordo com a tua permissão. Colocamos cada uma destas pessoas aos teus cuidados. Agradecemos juntamente com o Iranil pelas bênçãos recebidas, e são muitas, são incontáveis, e te agradecemos por todas elas. Colocamos na tua presença nossa irmã Thelma Schader, que está sofrendo com insônia. Coloque a tua mão sobre ela, Pai, e permita que ela consiga descansar à noite, para poder no outro dia trabalhar, usar os dons na proclamação do teu evangelho. Nós nos unimos com a Nilda Bonivila, que está pedindo oração pela Cleide, que mora lá no Acre. Abençoa a vida da Cleide, cuide dela, Senhor, e de toda a sua família. Nos unimos com a Regina Martins, que está pedindo oração pela recuperação de sua neta, Silene Donald. Abençoa, cuide e proteja a vida dela. Te somos gratos também, juntamente com a Nelly, pela Kelly. Ela descobriu há poucos dias, Pai, um tumor, foi a São Paulo, conseguiu retirá-lo, não precisou fazer químio nem rádio, porque o tumor saiu completamente. Abençoa, guarde a recuperação e que ela possa voltar ao convívio com a sua família e também com os seus irmãos da fé, logo e em breve. Abençoa, Pai, também, juntamente com a Ruth, nós nos unimos agradecendo a Ti, Senhor, pelas bênçãos maravilhosas que o Senhor tem nos concedido. Nós colocamos tudo isso na Tua presença, pedindo e agradecendo tudo mais que quiser acrescentar sobre nós, sobre o Seu povo, sobre o nosso país. Nós pedimos na oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos irmãos, tenham plena convicção de que Deus ouviu a nossa oração subiu na presença do Senhor e Deus irá atender a seu tempo, ao seu modo e da forma como agrada ao seu coração. Quero aqui de todo o coração agradecer a cada um de vocês pela presença neste culto. Que Deus os guarde, os livre de todos os males, e especialmente do maior mal, que é perder a fé. Que o nosso coração esteja firmado nesse caminho, nesse Deus fiel.
Sábado de manhã nós teremos então o encerramento da turma do primeiro ano de confirmandos, sábado de manhã. 19 horas sábado nós teremos a nossa assembleia. Então aqui fica já dito a todos vocês que eu sei que muitos participam de forma online dos nossos cultos. Sábado à noite, talvez nós vamos só iniciar a transmissão até o momento da mensagem e depois, quando iniciar a assembleia, então nós vamos desligar as câmeras para tratarmos aí dos nossos assuntos da Congregação Concórdia. Lembrando que a Casa de Apoio tem um número de telefone, vocês podem entrar ali no Facebook aí da Congregação Concórdia, está lá tendo um post aí com o número da Casa de Apoio. Não esqueçam também do meu canal do YouTube, se inscrevam lá, sempre deixem o like, compartilhem o link dos cultos e tudo mais, para que mais pessoas possam conhecer o que a maravilhosa palavra do Senhor. Queridos irmãos, recebam todos a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua eterna paz. Amém. Um grande abraço a todos vocês, um beijo no coração e até quarta-feira da semana que vem para o nosso culto online. Ficam então com o próximo hino para encerrarmos este momento. O sol já vem raiando, um novo dia vem, trazendo alegria e esperança também, conforme a profecia, a promessa de meu Deus. Ó, vem em humildade, Ele quer nos salvar. Jesus em majestade, virá do eterno Pai. Ó, Ele o Rei menino, ó, vinde exultai. Natal já vem chegando.